É um privilégio muito grande estar aqui hoje, porque não é todo dia que a gente apresenta algo na medicina que seja tão revolucionário quanto o que nós vamos ver essa manhã. Eu tenho certeza que segunda-feira o seu consultório é diferente. Aliás, cada vez que você volta do pós, o consultório vai ficando mais diferente. Mas esse é realmente especial. Nós vamos conversar sobre baixas doses de naltrexona, eficácia e segurança de baixas doses de naltrexona no AIDS, no HIV/AIDS, no câncer, nas doenças autoimunes e nas doenças neurodegenerativas. E depois que nós gastarmos essa manhã juntos, você vai questionar assim, mas como é que eu não sabia disso, poxa? É impressionante, esse material todo aqui disponível, eu não deparei com isso, você vê a quantidade de coisa que tem em medicina. E o bacana de tudo é que tudo isso vai ser poder executado, porque naltrexona é importado no Brasil, nós podemos fazer uso disso em farmácias de manipulação sem nenhum problema. Alguns conhecimentos entram em nossa mente e discretamente vão embora. Outros são fortes o suficiente para modificar nosso modo de pensar. Depois deles, nunca mais seremos os mesmos. É assim que eu penso quando eu apresento esse material. O indivíduo que tem o privilégio de estar na sala para escutar isso, vai ser uma revolução total na sua vida médica. Eu não sei se vocês conhecem esse caso dessa senhora. É uma senhora idosa, primeiro é mulher, e segundo ela é idosa. Uma mulher idosa levanta mais peso do que qualquer um de nós aqui dentro da sala. Se houvesse um desafio, ela ganha disparado da gente aqui. As pessoas mais fortes não são necessariamente as mais jovens. Do mesmo modo, os medicamentos mais eficazes não são necessariamente os mais recentes ou os mais caros. Eu vou mostrar para você um produto que foi aprovado a princípio pelo FDA para outra indicação em 1980, ou seja, tem 32 anos que ele está no mercado. Ele virou genérico, ninguém dá bola para ele, ninguém fala dele. Na faculdade de medicina, ninguém nunca vai dar uma aula sobre ele e vai resolver 80% dos seus casos no seu consultório. De uma forma extremamente barata, sem nenhum efeito colateral. Que é o mais importante. Sem nenhum efeito colateral. LDN é o que nós vamos chamar aqui. LDN quer dizer Low Dose Naltrexone. Baixas doses de naltrexona é, sem dúvida, uma das mais importantes, se não a mais importante descoberta médica do século XX. A magnitude, a importância disso é tão grande que alguns pesquisadores, alguns médicos importantes no cenário médico, classificam essa descoberta como a descoberta mais importante médica do século XX. E você vai concordar à medida que a gente for decorrendo sobre o assunto. Muitos médicos preferem ver seus pacientes morrerem a ter que fazer uso de novas terapias, não conhecidas pelos colegas e, portanto, capazes de críticas. Infelizmente, muitos dos colegas têm um medo muito grande de crítica. Eu não posso fazer isso porque eu posso ser criticado. Então, eu desenvolvi uma fórmula para você não ser criticado. Eu não recomendo, mas eu tenho a fórmula. A fórmula é muito simples. Não fale nada. Não faça nada, não seja ninguém. Ninguém vai te incomodar. Ninguém chuta cachorro morto. Se você não falar nada, se você não fizer nada, se você não for ninguém, você não está incomodando o status quo. Ninguém vai lhe incomodar. Mas é para isso que você está aqui na vida? Eu acredito que não. Então, se você está fazendo um pós-graduação desse, significa que você quer aprender coisa diferente. E a nossa obrigação aqui é supri-la. Então, eu estou aqui, cada curso, cada mês, tentando trazer algo mais diferente ainda para surpreender vocês. Eu não sei o quantos de vocês acompanharam a história do Barry Marshall, que ganhou o prêmio Nobel junto com Robbie Warren em 2005. Barry Marshall era um médico pesquisador australiano que desenvolveu a teoria de que o úlcera era causado por Helicobacter pylori. A primeira vez que o Dr. Marshall apresentou nos Estados Unidos no Congresso de Gastroenterologia, de que úlcera era causada por Helicobacter pylori e que podia ser tratada com metronidazol
e também ser tratada com amoxicilina. Só faltaram jogar pedra nele. Acharam um absurdo, é impossível um pH de 1,5, 2 que tem no estômago, existir bactérias, como é que bactérias iam se desenvolver nesse habitat tão ácido, que isso era um absurdo, etc. e tal. E hoje, você vai conversar com um gastroenterologista, não tem mais ninguém opera de úlcera, e o que acontece é que as pessoas simplesmente fazem isso, tratam a úlcera, o Helicobacter pylori, com antibióticos. E, ainda mais, hoje nós sabemos, gente, eu estou gravando, tá? Obrigado. Hoje nós estamos sabendo, inclusive, que causa câncer. Helicobacter pylori é responsável por câncer de estômago e câncer de esôfago. Tá? Então isso aí faz parte da etiopatogenia. E hoje nós ficamos sabendo que, mas isso é comum, é tão óbvio. O estudante que aprende hoje, ele não sabe da história da úlcera. É mais ou menos o que vai acontecer nessa sala aqui com o processo. Mês passado, nós tivemos o privilégio de entrarmos em contato com todos os detalhes da vitamina K2. Eu chamei da irrevogável vitamina anti-envelhecimento, que todos ficaram encantados com isso, e não pode ser diferente, tem que ser isso mesmo, porque é impressionante. E eu quero fazer uma analogia aqui para vocês. Existe uma montanha, lá perto do Afeganistão, chamada K2, que é conhecida como a Montanha da Morte. A montanha mais perigosa e difícil de ser escalada no mundo. Ela tem 8.611 metros de altura, ela tem 185 pessoas já conseguiram escalar e 54 já morreram na escalada. Por isso que ela é considerada a Montanha da Morte. Mas ela não é a montanha mais alta do mundo. A montanha mais alta do mundo é o Everest. O Everest tem 8.848 metros, 237 metros a mais que o K2. A primeira expedição para o Everest, feita por John Hunt, foi em 1953. Foi a primeira vez que se escalou o Everest. E então, essa que é a nossa conversa aqui hoje. A analogia que eu quero fazer para você é a seguinte. No mês passado, nós estudamos K2, a segunda montanha mais alta do mundo. Hoje, nós vamos estudar o Everest, a montanha mais alta do mundo. É o pico da medicina, nós vamos estudar aqui hoje. Então, está aí para vocês. E esse pico se chama LDN, Low Dose Naltrexone. Baixas doses de naltrexona. Naltrexona foi aprovada pelo FDA em 1980 para tratamento de viciados em heroína. Naltrexona, per se, é um opioide antagonista. É um antagonista dos receptores de opioides, de narcóticos. E nós vamos mostrar para você 2 indivíduos que escalaram essa montanha. Um é vivo ainda, se chama Dr. Ian Zagon, ele é da Universidade de Pensilvânia, em Filadélfia. E o outro faleceu em 2010, que é o Dr. Bernard Baheri. Então a nossa conversa aqui vai ser entre os achados de Zagon, que continua ativo, jovem ainda, e os achados de Baheri. O Zagon fez na parte animal, laboratorial, e o Baheri fez na parte de pacientes. Durante mais de 20 anos, ele usou low dose naltrexone em pacientes com os resultados mais espetaculares possíveis. Se você entrar no Google normal e digitar low dose naltrexone, você vai ter 457 mil referências. Se você entrar no Google científico, no Google acadêmico, e digitar low dose naltrexone, você vai encontrar 942 artigos científicos. Então nós estamos conversando de algo que tem um grande embasamento, apesar de ser muito pouco conhecido na medicina. E você vai entender muito fácil por que é pouco conhecido. Porque é muito barato, enquanto que um tratamento de uma esclerose múltipla custa hoje em torno de R$60 mil por ano, um tratamento de low dose naltrexone, que é 10 vezes melhor do que o melhor tratamento disponível no mercado, custa em torno de R$500 por ano. R$500 por ano. Enquanto o outro custa 60 mil. Com todos os efeitos colaterais que você deve conhecer desses beta-interferons da vida.
certo? Então, tem 942 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. A palavra opiáceos são os derivados do ópio, por isso que chama opiáceos, porque vem do ópio. A palavra opiáceo, também chamada de narcótico, são sinônimos, opiáceo, narcótico, modulam a liberação da acetilcolina, da norepinefrina, da dopamina, da serotonina e da substância P. Para quem não está familiarizado com a substância P está relacionada com a dor. Quanto mais dor uma pessoa tem pessoas que é mais sensível à dor que outras, maior é a liberação de substância P. Então, quanto maior a concentração de substância P que você tem no organismo, mais dor você está sentindo. Então, existe uma correlação direta entre a concentração de substância P e o grau de dor avaliado clinicamente. Opiáceos modulam, portanto, a dor, a aprendizagem, memória, sistema imune, apetite, sistema nervoso autônomo, temperatura, resposta endócrina e função cardiovascular. Então você vai ver que o efeito é muito amplo. E eu destaquei para você aqui o sistema imune, porque até bem pouco tempo atrás pensava-se que as doenças autoimunes, o sistema imune estava trabalhando demais. Não é verdade? Ele está disfuncional. Você vai ver que não é que ele está trabalhando demais. Ele está atrapalhando inapropriadamente. Ele está com um processo disfuncional. E você vai ver que as low dose naltrexone, você vai entender o mecanismo, vai acertar esse processo. Então, quais os principais opiáceos? Nós temos morfina, nós temos heroína, nós temos fentanila, nós temos metadona, nós temos codeína, que foi usado há muito tempo para tosse. Então, esses são alguns dos opiáceos. Os opiáceos têm receptores próprios, tem 3 receptores para opiáceo. O delta, o kappa e o mu. E nós vamos ter um carinho especial no estudo dos receptores mu, tá? A letra grega mu. Então, os receptores opiáceos, no Instituto Nacional de Saúde americano, NIH, em 1972, a grande pesquisadora Candace Pert foi quem, pela primeira vez, descobriu os receptores opiáceos. E ela tem um livro espetacular, que eu já li umas 3 vezes, vou mostrar para vocês no minuto. E ela, então, esses receptores opiáceos, eles se encontram no sistema imune, eles se encontram em células tumorais, eles se encontram em neurônios. Então aí você já começa a ver a aplicabilidade disso que nós vamos conversar. Porque tem a ver com qualquer doença relacionada com o sistema imune, tem a ver com doenças relacionadas com tumores, e tem a ver com doenças neurodegenerativas. Porque esses receptores estão em todos esses lugares, muito bem identificado, muito bem publicado, e eu recomendo você ler esse livro, porque ele não é só um livro para médicos, ele é um livro que para a vida. É extremamente interessante ela contar a história de como é que ela descobriu tudo isso, a vida inteira dedicada a isso. Chama-se Moléculas da Emoção, e ela faz a conexão entre mente e corpo de uma forma altamente científica, que eu nunca vi em nenhum outro lugar escrito nesse livro. Então está aqui, Candace Pert. Inclusive, foi quando ela escreveu esse livro, ela quase que perdeu o emprego dela no NIH, porque os pensadores cartesianos começaram a duvidar da capacidade científica dela, e ela mostrou isso e comprovou, e tem reconhecimento, e é possível até que futuramente ela ganhe o prêmio Nobel. Bom, deixa eu conversar com vocês sobre o Dr. Zeigan. O Dr. Zeigan, ele começou a estudar filhos de mãe viciadas em heroína, que nasciam com baixo peso e tinham dificuldade no crescimento corporal. Então ele descobriu, ele falou assim, bom, então a heroína de uma certa forma interfere no crescimento celular, porque os bebês nascem com muito baixo peso. Se a heroína interfere no crescimento celular, será que a heroína não interfere no crescimento de uma célula cancerígena? Essa foi a primeira ideia que passou pela cabeça dele. Dr. Zeigan começou a estudar o efeito de opiáceos e opiáceos antagonistas no crescimento celular. Então ele tem vários trabalhos, tem mais de 50 trabalhos científicos que ele é autor, publicados em revistas científicas básicas. Em 1980, ele descobriu que baixas doses de naltrexone
aumentava a produção de opiáceos endógeno e o número de receptores opiáceos. Fazia o chamado upregulation. Ele foi o primeiro a descobrir isso em animal. Então, quando foi lançado naltrexona no mundo, ela foi lançada com o nome de Revia, ou Revia. Você deve ter ouvido falar, sua mãe te contar essa história, que existia um remédio que quando você tinha um pai alcoólatra e você queria que aquele pai parasse de beber, a mãe misturava esse remédio na comida e o pai, sem saber comia esse remédio, ingeria esse remédio, e ele parava de beber. Pois bem, isso era a história da naltrexona. A naltrexona foi aprovada em 1980 para tratamento de vício de heroína. E ela foi aprovada para o alcoolismo em 1995, mas ela vem sendo usada para o alcoolismo desde 80, como off-label. A expressão off-label significa o seguinte: o medicamento é lançado com uma indicação, mas os médicos começam a descobrir que eles têm outras indicações que não aprovada. Isso chama off-label. Então, como off-label, a naltrexona já era usada no tratamento do alcoolismo. Então, ela é conhecida assim. Ela era conhecida para tratar viciados de heroína e ela era conhecida para tratar alcoolismo. Na dose de 50 a 300 miligramas por dia. 50 a 300 miligramas por dia. Muito bem. Aqui está o Dr. Zeigan. O Dr. Zeigan, mais de 20 anos estudando os efeitos opiáceos e antagonistas de opiáceos na proliferação celular e cicatrização tecidual. Essa é a especialidade dele. Por que filhos de mães viciadas à heroína nascem com tão baixo peso? Foi assim que ele começou a conversa. Baixas doses de naltrexona. Aqui é naloxona. Naloxona é uma prima irmã da naltrexona. É um outro opiáceo. Baixas doses de naloxona inibe a proliferação celular, potencial para ser usado em câncer. Foi assim que ele começou a desenvolver essa história. Ele nem trabalhava com naltrexona ainda. Ele trabalhava e publicou muitos, vocês vão ver na literatura, muitos papers com os usos da naloxona, que é uma prima irmã da naltrexona. Opiáceos podem agir como fatores de crescimento em células neurais e não neurais. Essa descoberta também é dele. Ele descobriu que elas são fatores de crescimento. Opiáceo Growth Factor, OGF. O conceito OGF foi criado por Zeigan. Vocês vão ver as consequências disso daqui a pouco e as consequências no seu consultório. Existe uma dos opiáceos no corpo, endógenos, chama-se metionina 5-encefalina. A metionina 5-encefalina ela é produzida principalmente na medula da suprarrenal e no sistema nervoso central. Essa metionina 5-encefalina foi determinada, foi designada pelo Dr. Zeigan como OGF, Opioid Growth Factor. Então ele foi o primeiro que descobriu no mundo sobre o OGF, sobre Opioid Growth Factor. E a representante maior do OGF é a metionina 5-encefalina, que tem efeito inibitório e estimulante dependendo da dose usada, fator de crescimento e neurotransmissor. Então isso aqui vai ser muito importante nós entendermos os efeitos todos que vão ter esse processo. A metaencefalina, que é também conhecida, o OGF, diferente da quimioterapia, destrói células cancerígenas sem toxicidade, estimulando as natural killers. As natural killers têm outro nome, em português traduzindo ao pé da letra, nós chamamos de exterminadoras naturais. É assim que a medicina brasileira chama, o NK. São células, são linfócitos exterminadores naturais. Então, a metaencefalina tem a capacidade, sem nenhuma toxicidade, de estimular a produção desses linfócitos natural killers, que são exterminadores naturais, muito importantes, fundamentais na terapia do câncer. Aí começa a mostrar, a partir daí, indiretamente, ele começa a chegar à conclusão que talvez isso tivesse alguma aplicabilidade no tratamento do câncer. Aqui estão alguns dos heróis dessa história. Essa história é muito longa, eu vou mostrar para vocês no minuto um site
na internet, que se você se dedicar a ler meia hora por dia, para o resto da sua vida, você não consegue ler o que está no site. Tal é a complexidade do site. Mas os heróis são o Dr. Zeigan, na parte animal, o Dr. Barreri, que vocês vão ver que todo o mérito é dele, porque foi ele que fez esse trabalho na clínica. O Dr. Barreri trabalhava em Nova York, ele trabalhava com viciados de heroína também. Ele também começou a usar naltrexone em pacientes, e depois ele começou a baixar a dose, baixar a dose, baixar a dose, e você vai descobrir que ele chegou a 4,5 miligramas, ao invés de 50 a 300. E quando o naltrexone é dado na dose de 4,5 miligramas, ele tem um efeito totalmente contrário. Você vai entender o mecanismo do que se você dele em 50 ou 300 miligramas. Eu vou mostrar para vocês depois a contribuição do Dr. Bergson. O Dr. Bergson pegou 79 pacientes na fila de transplante hepático. Tirou 75, sem nenhum dado. Assim, os 75 que ele tirou da fila, um ano depois, as transaminases estavam normais, o fígado regenerou. Ele não fez só naltrexona. Ele carrega a bandeira do alfa-lipóico injetável na veia. Então, o alfa-lipóico na veia faz uma diferença absurda. Vocês vão ver aqui com uma coisa impressionante. E manutenção oral. Você começa com o tratamento na veia, você vai tratar hepatite C. Ele tem casos de 8, 10 anos de segmento de câncer de cabeça de pâncreas com metástase no corpo inteiro, regredido e tratado há 10 anos de segmento normal, vivendo vida normal. Pessoas que o hospital diria, tem que morrer. Isso aqui não tem jeito, vai morrer semana que vem. Ele faz o tratamento, e vocês vão ver, ele publica, está publicado. E o Dr. David Gluck, que está vivo, o Dr. Bergson também estão vivos, você vai ver o Dr. Bergson falando aqui. E ele era amigo de infância do Dr. Barreri, que morreu em 2010. Eu poderia contar cada um desses heróis aqui para vocês, porque eu entendo, eu conheço eles todos, quer dizer, eu não conheço eles pessoalmente, mas conheço eles todos de literatura, mas não vem ao caso aqui, porque senão a gente não fala o que a gente tem que falar. Margaret Mead, que eu tive a oportunidade de ser aluno dela em Harvard, uma famosa antropóloga, talvez a antropóloga mais famosa no mundo, e eu trabalhava em Harvard, e ela foi lá dar uma aula, dar um curso para a gente, eu tive o prazer, pouco antes dela morrer, de fazer um curso com ela de antropologia. Ela tinha uma frase que ela dizia assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas comprometidas possa mudar o mundo. Na verdade, é o melhor modo de fazê-lo. É um grupo pequeno de pessoas comprometidas com uma ideia. É que o pessoal da LDN fez, da Low Dose Naltrexone. Low Dose Naltrexone é um produto genérico, ninguém quer. Aprovado pelo FDA desde 1980, de dose de 50 a 300 miligramas. Agora nós vamos usar 4,5 miligramas. Bom, você como médico vai dizer assim, poxa, se é aprovado pelo FDA desde 1980 para 50 a 300 miligramas, qual o problema de usar 4,5? Nenhum. Mas acontece que não tem aprovação para 4,5. Aí começa a briga. Uma briga puramente política, você concorda? Porque o low dose naltrexone acaba com todos os beta-interferons. Porque é muito mais barato, muito mais eficaz, sem nenhum efeito colateral. Vocês vão ficar impressionados com os resultados. É uma coisa fascinante. Dá para arrepiar quando você começa a falar sobre isso. Aqui está o site. O site é o seguinte. É www.lowdosenaltrexone.org. www.lowdosenaltrexone, ou também se digitar ldn.org, também você chega lá. E aí aqui está a parte principal do site. Esse site aqui não tem fim. Você pode estudar todos os dias, como eu faço. Eu não consegui ler esse site todo nos últimos 6 meses, para você ter uma ideia. Eu não consigo lê-lo todo. E todo dia eu estudo um pedacinho do site. Tá? Você vê a complexidade e a quantidade de informação e publicação e conhecimento, o mundo inteiro fazendo isso, porque o paciente que tem esclerose múltipla, o paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, o paciente que tem lúpus, o paciente que tem psoríase, não sabe a quem recorrer, não sabe como resolver o problema. Quando descobre isso aqui, começa a carregar a bandeira. E só tem que ser assim.
Não, nós vamos fazer uma lista toda. A lista é muito grande. Você vai dizer assim, mas parecendo panaceia. Eu lhe mostro a lista, tem mais de 40 enfermidades que cura. Ou resolve, tira os sintomas. Eu não vou dizer que cura. Acaba com a esclerose múltipla, mas se você lá na frente, depois de 5 anos, parar de tomar, ela volta. Também tomar o quê? Tomar 3 miligramas na esclerose múltipla. Manutenção é 3 miligramas à noite. Para parar de beber é 100 miligramas, para você ter uma ideia. Então, se você vê aqui, março de 2012, aqui estão bem atualizados, eles estão sempre atualizados. Aqui, se você clicar aqui, LDN Conference, tem uma conferência anual de médicos do mundo inteiro, vão aos Estados Unidos, só médicos que trabalham com baixa dose de naltrexona, só médicos que trabalham nesse campo, e lá tem todas as palestras, todos os vídeos, todas as apresentações, todos os slides, tudo à sua disposição. Então você pode se tornar um super especialista nisso. Eu vou lhe mostrar os livros. Existem uns 5 livros bons, eu já li todos eles de capa a capa, mais que uma vez. Entendeu? E aqui, se você clicar aqui, você vai ter as apresentações dos últimos 5 anos, tudo lá, prontinho. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, e o congresso inteiro lá à sua disposição. Tá bom? Pesquisas científicas publicadas, randomizados, duplo cego, o que você quiser. Mas nós precisamos de um glossário, porque nós estamos entrando numa área diferente, uma área nova. Quando você entra numa área nova, a primeira coisa que você tem que entender é a linguagem que se conversa nessa área. Então eu gosto de começar sempre por um glossário, vocês sabem disso. Então primeiro nós vamos chamar CD. Daqui um pouquinho eu vou começar a falar de CD4, CD8. Aí você pergunta assim, o que é CD? Não é centro de distribuição, não. CD é Cluster Designation. O que são CDs? O que é um CD4? O que é um CD8? São moléculas de superfície de célula. Então, elas se caracterizam por ficar na parte fora da célula, na superfície celular. Então, são chamados Cluster Designation. Cluster, porque elas ficam em grupos. Em cluster. Cluster é um amontoado. Então, CD quer dizer Cluster Designation. Você já ouviu falar na palavra complemento, né? Complemento imunológico. Se você não é imunologista, você diz, mas o que quer dizer complemento? Complementos são proteínas sanguíneas que complementam o trabalho dos anticorpos. Tem situações onde os anticorpos funcionam sozinhos. Tem situações onde os anticorpos necessitam dos complementos. Quando a reação é um pouco mais complexa, faz necessária a presença do complemento. Nem toda reação imunológica envolve complementos. Aquelas mais complexas envolvem. Então, esse é o complemento. O que é células dendríticas? Para quem não está acostumado com o sistema imune, quando fala dendrítica, ele pensa lá no sistema nervoso. Que lá são dendritos. Tem nada a ver com células dendríticas. Que lá são prolongamentos do neurônio. Ele é dendritos. Célula dendrítica é outra história. Células dendríticas são células apresentadoras de antígeno no sistema imune. Aí nós vamos entender a palavra excitotoxinas. Eu sei que essa palavra é nova para a grande maioria, porque infelizmente o Brasil ainda não se familiarizou com as excitotoxinas. Isso ainda não virou moda aqui, mas vai virar. É só você aguardar. Do mesmo modo que eu falava 10 anos atrás na vitamina D3, e depois ela chegou, como eu estou falando agora na K2, ela vai chegar, eu vou dizer para você que daqui uns 3, 4 anos, você vai nos congressos, é isso aí que você vai escutar. São as excitotoxinas, que são neurotransmissores que estimulam neurônios. O neurotransmissor mais abundante no sistema nervoso central se chama glutamato. E o estímulo excessivo do glutamato, isso acontece com certa frequência, mata o neurônio. Então, uma das razões de morte de neurônio, uma das razões do desenvolvimento acelerado de Alzheimer, uma das razões do desenvolvimento acelerado de Parkinson, é excesso de glutamato no sistema nervoso central. Porque são excitotoxinas. O que são células gliais? São células imunológicas do sistema nervoso central. Tem 2 tipos, a microglia e o astrócito, que nós vamos estudar. Microglia e astrócito. Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui está a glia. Você já deve ter escutado o nome, o conceito gliose. Quando existe uma agressão ao sistema nervoso central,
a glia reage ao fenômeno, ao insulto, e forma um acelerado disso aí, e forma uma gliose. O que são? São ativação dos astrócitos e ativação da microglia. Aqui, ó, ali está o astrócito, ó. Aqui está a microglia, que são os dois principais. E eu quero que você conheça essa célula aqui também. Deixa eu apresentá-la para você. Ela se chama oligodendrócito. Oligodendrócito é a célula da glia que vai fabricar mielina. No caso de uma esclerose múltipla, o problema começa no oligodendrócito. Porque o oligodendrócito vai parar de fabricar a bainha de mielina que protege, que isola o nervo. Então o problema está no oligodendrócito, quando nós formos estudar a parte da esclerose múltipla. É o oligodendrócito. Então, células gliais. Outro termo, FOXP3. O que é FOXP3? É um gene importante no controle das células T. As células T vêm de timo. O linfócito T, para ser ativado, ele passa pelo timo. Por isso que ele chama T, porque ele tem que passar pelo timo. Enquanto que o linfócito B foi descoberto em pássaros, ele tinha que passar pela bursa, que era o B de bursa. Nós vamos ver depois. E aí já começou a virar sua conhecida. É a metaencefalina, também chamada de OGF, produzida no sistema nervoso central e na medula suprarrenal. Endorfina com propriedades antivirais e antitumorais, através do aumento da interleucina 2, do cluster designation 4, do cluster designation 8 e do exterminador natural, natural killer. Então você começou a entender, ó, se você conseguir aumentar no seu corpo as metaencefalinas, você vai ser capaz de aumentar a produção de interleucina 2, a produção de CD4, a produção de CD8 e a produção de exterminadores naturais, natural killer. Então isso aqui te dá começa a abrir uma visão para você, ó. Então, quando você aumenta a interleucina 2, você faz uma proteção contra infecções, aí vem o HIV. O que você vai ver é que a metaencefalina não deixa o HIV evoluir para AIDS. A pessoa fica com HIV, ela fica com a presença do vírus, mas ela não começa a ter os problemas da deficiência imune. Ela não tem infecções. Ela vive uma doença crônica. Ela é um portador, mais que isso. Não é uma doença crônica, ela é uma portadora. Os linfócitos naturais, exterminadores naturais, também chamados de células citotóxicas, que vão combater células cancerígenas, aliás, faz isso o dia inteiro. Você vai gerando células cancerígenas e os natural killers vão lá e matam o dia inteiro. Quando você ativa a metaencefalina, você ativa o natural killer. Imunidade inata, isso é inata, isso vem com você, contra vírus e contra tumores. Olha que interessante. O natural killer tanto atua na região de vírus, esses pacientes não vão pegar virose mais, você vai ver, e na ação de tumores. Você vai ver por tumores regredir, está aí na literatura. Eu apenas vou apresentar para você o que eu estudei. São as células exterminadoras. Aí vem os linfócitos CD4, Cluster Designation 4, que são helpers, são HT1, HT2, são auxiliares. Eu vou entrar em mais detalhes depois com isso com vocês. E aí vem os linfócitos CD8, que são supressores. Olha que interessante. O CD8 supressa, por exemplo, faz a supressão da evolução de um tumor. Se faltar CD8, aquele tumor que ia ser suprimido pelo CD8, como o CD8 não está presente, o tumor evolui na forma de metástase. Se eu estimulo o CD8, eu tenho uma ação antimetastática. Tá? Antimetastática. Mais uma coisa que nós precisamos saber, é o MSH, que é o Melanócito Stimulating Hormone, os hormônios estimulantes do melanócito, produzido no lobo intermediário da hipófise, produção e liberação de melanina, principalmente na pele e no cabelo, afeta a libido e a fome via hipotálamo. O MSH é assim, ó, tá vendo aqui? Você tem a adenohipófise, você tem a neurohipófise, e você tem a hipófise intermediárias, que produz as intermedinas. O próprio nome já diz. Está intermediário, produz as intermedinas. Uma das principais intermedinas é o MSH.
é o hormônio estimulante do melanócito. Tá? Também nós vamos ver as consequências disso a posteriori. Então aqui produz as intermedinas. A principal intermedina conhecida é o MSH. Então antigamente você pensava que só a adenohipófise e a neurohipófise que tinham hormônio. Hoje nós sabemos que a parte intermediária tem os seus hormônios próprios, chamados intermedinas. Muito bem. Aí tem as interleucinas. A palavra leucina vem de leucócito. Interleucinas são os produtos químicos que fazem a comunicação entre os leucócitos. Entre, leucócitos, cinas, substâncias. Então são substâncias produzidas pelos leucócitos na sua intercomunicação entre eles. É a citocina dos leucócitos. Chama-se interleucina. Interleucina 2, interleucina 1, interleucina 8, interleucina 10, interleucina 12 e assim por diante. E deixa eu dar um toquezinho com vocês nos receptores mu. Receptores opioides com alta afinidade pelas encefalinas e beta-endorfinas. São essas duas que aí está o segredo todo da naltrexona. Quando você fizer em você ou nos seus pacientes naltrexona em baixas doses, porque é interessante que todo esse pessoal que trabalha nessa área começa a tomar. Igual hormônio, começa a tomar. Eu não quero gripar mais, eu não quero desenvolver câncer, eu vou fazer profilaxia de câncer, entendeu? Eu vou fazer profilaxia de infecção, eu vou fazer profilaxia de doença neurodegenerativa, eu não quero ter Alzheimer, eu não quero desenvolver Parkinson. Você começa a fazer um efeito profilático. Como é dose muito pequena, e para manutenção você precisa de 3 miligramas ao invés de 300, você vê na clínica era usado até 300. Você vai usar 3 miligramas, você olha a diferença. Então o que acontece? Tanto os receptores mu quanto os receptores delta vão receber essas encefalinas e beta-endorfinas. E eu vou explicar no minuto o mecanismo, por que elas sobem. E tem uma mágica, esse remédio tem que ser tomado entre as 9 e as 2 da madrugada. Existe um porquê de que ele tem que ser tomado nessa hora. O Dr. Barreri, quem descobriu isso. Hoje tem uma escola questionando que mesmo fora desse horário ele também funcionaria, mas não tão bem quanto, porque a encefalina e a beta-endorfina é produzido o pico às 4 horas da manhã. Então você tem que ter os receptores bloqueados durante a noite, por um mecanismo compensatório. Há um aumento de 3 vezes, está medido já, o Zagon já mediu isso, há um aumento de 3 vezes na produção das encefalinas e beta-endorfinas. Como a dose é muito pequena, eles não conseguem segurar os receptores. Quando amanhece o dia, aquilo já está liberado do receptor e agora você passa um dia com uma concentração 3 vezes maior de encefalina e beta-endorfinas. Você já começa a ver essas consequências do tratamento da depressão. Sem nenhum efeito colateral. Zero. Tá? Naive. A palavra naive em inglês quer dizer ingênuo. A palavra naive em imunologia significa o estado do linfócito antes de ser exposto a um antígeno específico. É como se fosse um linfócito virgem. Ele ainda não foi submetido a nenhum antígeno específico. Então ele é naive, ele é virgem no processo. Os oligodendrócitos, você já conheceu, eu apresentei para você, são células gliais que produzem mielina. O OGF, você acabou de conhecer o OGF, o Opioid Growth Factor, que é um pentapeptídeo, metionina-encefalina, metencefalina, fator de crescimento determinado pelo Dr. Zagon. Dr. Zagon, Dr. Zagon, ele determinou que ele foi quem deu esse nome, de OGF, para essa metencefalina, que você vai ver, vai ser aumentada com o uso de baixas doses de naltrexona. E o complexo, isso aqui é muito importante, o OGF, a metencefalina e a beta-endorfina tem um receptor próprio, que chama-se OGFR, que é o receptor do OGF, que estimula a volta à homeostase. Isso é uma frase curta, mas fundamental importância. Você vai entender assim, você vai dizer, mas peraí, por que baixas doses de naltrexona eu posso tratar 40 doenças? Porque tudo vai voltar à homeostase. O Dr. Zagon descobriu um mecanismo
onde você restabelece a homeostase no corpo. E consequência disso é saúde. Por isso que tem essa aplicabilidade tão grande. Porque foi igual a história do ozônio. Na hora que você aumenta o NAD, você aumenta a opção de coisa. Você resolve uma opção de coisa. Então, esses pontos cruciais, é igual um ponto importante de acupuntura, que controla muitos outros pontos. Na hora que você está em agulha naquele ponto, você tem um efeito muito maior. Aqui, exatamente é o que está acontecendo. Isso aqui tem um efeito especial. Na hora que você trabalha com isso. E com isso você vai ver a quantidade de doenças que você pode tratar de uma vez. Então vamos entender o mecanismo. Aqui eu tenho a MET5-encefalina, que é um OGF. Aqui eu tenho na membrana celular, isso aqui fica na membrana, é um processo proteico. Eu tenho um receptor de OGF. Então aqui o OGF, que é a metaencefalina, vem, se liga ao receptor de OGF e faz uma ligação, tá vendo? Quando eu faço essa ligação aqui, se eu fizer isso aqui, ao invés de eu usar metaencefalina, eu usar naltrexona, eu agora vou estimular a produção de mais OGF. Foi isso que o Dr. Zagão mostrou. E depois isso vai se ligar aqui, fazer a recepção para fazer a homeostase. E isso vai estimular, equilibrar o sistema imune. Então aqui tem uma certa divergência, porque a maioria dos pesquisadores acha que doenças autoimunes têm um sistema imunológico ativado. O Dr. Zagão e o Dr. Barreri dizem, não tem nada disso. Ele tem um sistema imunológico disfuncional. Não é que ele está superativado, ele não está coordenado. Ele está disfuncional, ele está errando o alvo. Não é que ele está ativado, ele está disfuncional. E essa substância conserta, a metaencefalina e a beta-endorfina consertam esse processo. Então aqui tem uma descrição dos 3 receptores opioides, que é o kappa, é o delta, é o mu, kappa, delta, mu, e como é que eu já conversei sobre isso, como é que ele atua aí. Aqui estão eles, ó, o kappa, o delta e o mu. As endorfinas, as encefalinas, encaixam aqui, ó, principalmente no kappa e no delta, e fazem a estimulação no sistema da homeostase do sistema imune. Certo? Então elas aí. Ó. Muito bem. São 3 receptores opiáceos. O kappa, o delta e o mu. O mu é um receptor que tem uma certa afinidade maior para morfina e para naltrexona. Os endógenos opiáceos que você vai encontrar no corpo são endorfinas, encefalinas e dinorfinas. São 3 grupos. O grupo das endorfinas, o grupo das encefalinas e o grupo da dinorfina. No caso da naltrexona, o principal aqui é a encefalina, que é a metaencefalina, que é conhecida como OGF. Então o que acontece? A naltrexona vem aqui, encaixa nesse OGF e cria o complexo OGF, OGF-R, bloqueia por um bom tempo. Se a dose for baixa, esse bloqueio não ocorre durante muito tempo, que é o metabolismo ali. Enquanto isso, aumenta a produção de OGF e a coisa acontece. Então, o LDN, ele faz um bloqueio intermitente. Então, você não pense que se o paciente melhorou absurdamente com 4,5, que você agora resolveu passar para 6, você vai melhorar, você vai piorar ele. Porque já estudaram isso durante 20 e tantos anos. Na maioria das pessoas é 4,5. Dos pacientes com esclerose múltipla, a maioria aceita 3 miligramas, sem nenhum problema, com a melhora, se você começar a aumentar. Então, por exemplo, tem gente usando naltrexona para emagrecer, que não é uma grande coisa, tá bom? Isso aí é uma ilusão. Emagrece praticamente nada. Se você viu que emagrece, nada, praticamente nada. Você pegar os estudos, é 2 quilos, 1,5 kg, vale nada. Associado com bupropiona. Isso aí pegou uma febre no Brasil agora. Associar 9 miligramas de naltrexona com 90 miligramas de bupropiona para fazer emagrecimento. Isso, os efeitos não são grandes coisas, tá bom? E a dose já começa a ter outros efeitos colaterais, porque aí já caiu para o outro lado, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona. Aqui está a molécula da naltrexona. A naltrexona no corpo metaboliza em 6 naltrexol.
Aqui eu dou a baixa dose de naltrexona, eu faço um upregulation dos receptores OGF, eu faço um aumento na sensibilidade dos receptores OGF e aumento a produção de OGF, ou seja, da metaencefalina. E tudo isso junto leva a um efeito. A mesma coisa que eu falei para ozônio, quando nós demos a aula de ozônio, eu vou falar aqui. Olha que bonito. Quando eu dou 4,5 miligramas de naltrexona, eu tenho um estímulo do sistema imune. Quando eu dou mais, eu vou aumentando a dose, eu tenho uma depressão do sistema imune. Então, baixa dose é um mecanismo, alta dose é outro mecanismo. Não tem nada a ver. São mecanismos diferentes. Baixa dose e altas doses. Muito bem. Aqui está, ó. Baixa dose é estimulante, alta dose é inibitório. Tá vendo? Baixa dose estimulante, alta dose inibitório. Então, o que nós estamos concentrados aqui na procura é de 4,5 miligramas por ml. Você vai comprar na farmácia, a naltrexona vem na forma de cloridrato, você não precisa saber disso, quer dizer, você não precisa escrever cloridrato de naltrexona, você precisa escrever naltrexona, 3 miligramas, 4,5 miligramas, uma cápsula à noite, entre as 9 e a meia-noite é o ideal, tolerável das 9 às 2 da manhã, ideal das 9 à meia-noite, e aí mostra a estrutura dela, etc. e tal. Tá? Quando se dá 50 miligramas de naltrexona, também conhecido como EN1639A, porque foi a indústria farmacêutica ENDO quem colocou a naltrexona no mercado, foi quem desenvolveu a naltrexona nos Estados Unidos. O Endo Laboratório, em 1963, essa molécula foi descoberta em laboratório e foi desenvolvida. Quando se dava 50 miligramas de naltrexona, naquela época, as pesquisas mostravam que quem tomava 50 miligramas de naltrexona tinha níveis plasmáticos de 2 nanogramas por ml. Eu vou fazer uma simples regra de 3. Isso aqui não existe na literatura. Eu estou fazendo uma regra de 3. Quem toma 4,5 miligramas, se for correspondente, vai ter em torno de 0,18 nanograma por ml de plasma. Eu não encontrei na literatura dosagens no sangue para quem está tomando 4,5 miligramas. As dosagens existem para quem está tomando 50, 100, 150, 200, 250, 300 miligramas. E aqui está a correlação. Eu estou fazendo apenas uma extrapolação, mostrando para você o quanto baixas são essas doses, e o mecanismo é totalmente oposto da alta dose. Então aqui está a explicação de um medicamento que em baixas doses tem uma ação e que em altas doses tem uma ação exatamente oposta. Exatamente oposta. Deixa eu contar a história para vocês. Em 1969, a DuPont comprou a Endo Laboratórios. E claro que veio junto a naloxona, que era um produto da Endo, e esse Endo 1639A, que depois vai ser chamada de naltrexona. Em 1984, ela foi aprovada pelo FDA para o tratamento de dependência por heroína, 50 a 300 miligramas por dia. A Endo lançou no mercado com o nome de Trexan. Em 1995, ela foi aprovada pelo FDA para alcoolismo. E por uma estratégia de marketing, o nome mudou para Revia ou Revia, isso que você vai encontrar na farmácia da esquina ali. Até bem pouco tempo, até 3, 4 anos atrás, eu sugeria para as pessoas, que eu venho trabalhando com isso, deve ter uns 8 anos que eu venho em contato com baixa dose de naltrexona na minha vida. Eu sugeria para as pessoas que comprassem a Revia. Ali, você fazia uma prescrição para o paciente comprava o remédio na farmácia normal ali, 50 miligramas, levava para uma farmácia de manipulação, mandava triturar, mandava misturar e mandava fazer cápsulas de 4,5. Dos últimos, Valdir, onde é que está o Valdir? Quanto tempo tem que vocês importam o naltrexona? 2 anos. Nos últimos 2 anos, talvez por influência do Laí Ribeiro,
eles começaram a fazer importação de naltrexona, porque eu comecei a falar disso, comecei a citar, o pessoal começou a pedir, etc. e tal. Então a Embrafarma já importa isso, e ele é o proprietário de uma importadora, a Embrafarma, que distribui para as farmácias de manipulação. Então hoje você não tem mais a necessidade de comprar um remédio Revia ali na esquina e mandar triturar, porque é contra a lei, inclusive, contra a lei. O farmacêutico que vai fazer isso, ele está correndo risco. Não é permitido pela Anvisa fazer isso. Mas antigamente não tinha, quem não tem cão caçar com gato, não tinha outra opção. Hoje você já receita na farmácia de manipulação e a farmácia compra da Embrafarma e aí faz o produto do jeito que você quer, tá bom? Em 1997, porque na realidade está terminando por aqui, em 96 terminou, deram mais um prolongamento lá, uma prorrogação, foi para 97 tornou-se genérico. Ninguém quer saber disso. Você vai conversar com os laboratórios? Não quero saber disso não, pô. Isso aí é genérico, isso é muito barato, isso custa muito pouco, eu não estou interessado, isso não dá dinheiro. Não dá dinheiro e ficou separado, ficou isolado, ficou sozinho, sem ninguém tomar conta. Bom, olha a comparação aqui. Aqui eu tenho naltrexone, alta dose, aqui eu tenho naltrexone, baixa dose. Quando eu dou alta dose, 50, 100, 200, 300 miligramas, eu diminuo ele funciona como antagonista. Antagonista. Ele é antagonista. E ele vai inibir tudo isso aqui, ó. Ele vai inibir a produção de linfócito T, linfócito P, exterminadores naturais, etc, 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 etc. Bom, quando você faz em baixas doses, a coisa acontece o contrário. Ele funciona como um estimulador do receptor. Ele se torna agonista. Você vai dizer, mas como que ele se torna agonista em baixas doses? Você bloqueia o receptor à meia-noite, você toma ele às 9, absorve e tal, bloqueia à meia-noite os receptores, principalmente o mu e delta. Por um mecanismo reflexo, aumenta a produção das metaencefalinas, faz um upregulation dos receptores, e aí, quando for, na hora que você acorda, como aquilo é uma quantidade pequena, já saiu dos receptores, agora os receptores estão livres, ou seja, você provocou um aumento na produção desses opioides. Tá? Um aumento na produção dos opioides. A Paracelso é considerado o pai da toxicologia. Era um médico alemão que viveu de 1493 a 1541. Ele dizia o seguinte, todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não seja um veneno. A dose certa diferencia um remédio de um veneno. É exatamente o que você está presenciando aqui. A dose certa diferencia entre um remédio fantástico, se não o mais fantástico que você vai encontrar em medicina, porque até hoje eu nunca fui apresentado a uma substância sem efeito colateral, que trata HIV, que trata AIDS, que trata todas as doenças autoimunes, que trata doenças neurodegenerativas, que trata câncer. Eu não conheço. Pode ser que você conheça, eu não conheço. Eu nunca vi nada parecido chegar às minhas mãos. Nunca. Há 8 anos atrás eu conheci isso, assisti uma aula disso nos Estados Unidos, me encantei com esse processo, e venho nesse processo, e hoje nós estamos aqui apresentando isso para vocês, como fazendo parte do esquema. Mas eu já venho falando sobre os meus cursos de hormônio, eu sempre tiro uns 10 minutos para falar sobre. Claro que 10 minutos entra no ouvido e sai no outro, pessoa, um ou outro capta e começa. Você vai começar a dar feedback para mim, porque você vai ver os resultados que são impressionantes. Então, tem estudos na literatura mostrando que as baixas doses de naltrexona estimulam o sistema imune. Entendeu? É esse o mecanismo pelo qual ele funciona. Ele cria uma homeostase do sistema imunológico. O sistema imunológico, como se sabe, ele vem de células-tronco pluripotentes, tem a ramificação linfóide, a ramificação mieloide, aqui passa pelo timo, é o T-linfócito, aqui está o natural killer, aqui está o B-linfócito, que pelas células plasmáticas vão formar os anticorpos. Tudo isso é estimulado pelo sistema, pela beta-encefalina, que é aumentada em função das baixas doses de naltrexona. A imunidade ela pode ser adquirida ou ela pode ser inata. O que é a imunidade inata?
É a primeira linha de defesa contra os micróbios. Reconhecimento de estruturas compartilhadas por vários micro-organismos. As bactérias negativas liberam os licopolissacarídeos, você sabe, nós já estudamos isso aqui, os LPS, que vão ativar, então, os anticorpos. Os componentes são barreiras epiteliais, fagócitos, neutrófilos, monócitos, células natural killer e sistema de complemento. O que é uma imunidade adquirida, adaptativa ou adquirida? A adaptativa ou adquirida é a imunidade mediada por linfócitos que têm especificidade para macromoléculas distintas. Tem memória, resposta mais vigorosa numa segunda exposição ao mesmo patógeno. Então você tem a inata, que é inespecífica, é genérica, e você tem a adaptativa ou adquirida, que já é específico para aquilo. Você tem aquela vacina, ou você sofre daquela doença, infecto-contagiosa, e você, na segunda vez que você entra em contato com aquele patógeno, você não vai ter, porque os anticorpos estão lá.